Deixa eu mudar de assunto aqui, gente. Bom, Lula promove hoje um ato para lembrar o 8 de janeiro. O governador Romeu Zema e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não irão participar. Obras destruídas nos ataques estão sendo devolvidas e restauradas, inclusive aquele relógio, né, que foi muito emblemático, aquela história toda. Ao mesmo tempo, familiares de presos que consideram haver abuso da justiça nos julgamentos fazem outro protesto, e aí é um protesto um pouco diferente desse que é encampado pelo governo federal. Eduardo, vamos lá pro 8 de janeiro. Acho que é natural o governador Zema não ir, né? A novidade seria que se ele não fosse, pelo menos eu penso assim. Rodrigo Pacheco também ficou um pouquinho mais afastado, porque me parece que a visão desses políticos para esse ato que é realmente um ato político partidário, talvez, ou não? Não, eu acho que o Zema, não tenho crítica a ele de não ir, não. Quando houve a reunião da segurança, eu falei, governador, vai lá. Aí hoje eu penso, né, faça como o Caiado, que foi lá e falou com o Lula, não vem com esse papo não. O Caiado foi lá e cumpriu a missão dele de representante e de oposição. Hoje não. Embora eu defenda o ato e defenda a intenção do governo de fazer esse repúdio à democracia, eu compreendo também o Zema. Fala, não é um negócio muito político, vamos trabalhar. O que tinha que ser feito está sendo feito no campo da justiça. E hoje eu preciso dizer uma coisa aqui. O Malcolm Camargo, a propósito que falei, acho que anteontem, teve a delicadeza de me mandar um zap alertando que nem todos aqueles que eu chamo de equivocados estão sendo condenados a penas severas. Aí ontem saiu o balanço dos primeiros 2 anos. E o Malcolm tem muita razão, e eu preciso dizer isso aqui, até porque alivia meu coração, sabia? Daqueles 1.000 e pancada, até aqui, 225 condenações graves. Quem quebrou o relógio, quem pegou a cadeira de ministro supremo, foi lá para a praça, sentou, quem passou dos limites. 146 condenações simples. Essas graves que eu falei, de 14 a 17 anos. As mais simples, até 3 anos de cadeia. Agora, houve 527 acordos de não persecução penal. 527, ou seja, penas educativas. Pintar um muro da escola, capinar um negócio... Que é tal faixa. Cesta básica. Além de 5 absolvições. Gente que não tinha nada a ver com a história. Então, veja só. Eu que tinha meu pé atrás com relação a essa ânsia do Supremo de sair arrebentando todo mundo, estou muito mais sossegado no meu cantinho humano, dentro do meu coração, porque quem de fato estava lá como bobo, tá pegando pena educativa. Agora, quem extrapolou de fato, a gente não pode achar normal, Júlio, você invadir a sede dos 3 poderes, sair quebrando tudo e filmando e pondo na rede social, que nós sabemos todos, rede social, um lugar preferido dos idiotas. Então, hoje eu estou muito mais sossegado. Claro que continuo esperando que o ministro Alexandre Moraes dê aos advogados o direito de defesa oral, que o processo seja feito com mais participação da defesa e, sobretudo, esperando a condenação dos autores intelectuais. Eu quero a turma de 6 estrelas na cadeia. A sua frase me fez pensar agora. Rede social, local preferido dos idiotas. É porque o idiota sempre existiu. Mas depois que as redes sociais vieram, ele ganhou. Você viu a nova agora, depois que a ponte do Tocantins caiu? Toda hora agora tem um YouTube mostrando uma ponte. Vai cair, levando alarme para a população. Ô Marcelo da Fonseca, 8 de janeiro, atos pró e contra, essa história toda. Como é que você vê isso tudo? Deixa eu começar pelo Zema, né, dessa manifestação dele de não ir. Eu até entendo que tem virado sim um ato político, né, que o 8 de janeiro tem virado mais um ato da esquerda. Agora, toda oportunidade de mostrar apoio à democracia talvez pode ser importante, principalmente quando a gente lembra que 86% da população foi contra os atos antidemocráticos. Então, talvez se o governador quer tentar ser presidente lá em 2026, indicar para essa população que ele é contra o 8 de janeiro, que ele respeita a democracia, poderia ser uma solução boa para ele. Mas pelo menos esse ano ele não fez aquele papelão do ano passado, né? Ano passado ficou naquela, vou para Brasília. Aí foi para Brasília, tava tendo um evento, ele falou que foi só no Ministério da Fazenda, ficou aquela coisa de vai, não vai. Esse ano pelo menos ele deixou claro que não ia. Agora, Edu, eu discordo um pouco, eu acho que não é inegável que algumas penas são exageradas. E aí a gente tem visto algumas dessas condenações, ao todo são 371 condenações já feitas. Tem várias delas que a gente tem sim que questionar. Se a gente parar pra pensar, gente, se você matar uma pessoa hoje, se a gente brigar aqui, o Eduardo ir pra cima do Júnior ou eu ir pra cima do WT e alguém matar o outro, né? Um crime passional.
a pena de homicídio é entre 6 e 20, a média é 12 a 14, né? Se você for réu primário, você não fica não toma uma condenação maior de 12, se não tiver nenhum atenuante, principalmente. A gente está tendo penas que chegou a 17 anos em relação ao 8 de janeiro por pessoas que invadiram uma sede. A Débora Rodrigues, né, que escreveu lá, perdeu o mané de batom numa estátua, ela tá há 2 anos presa, né? E várias pessoas, né, do grupo dela estão tendo pena de 17 anos. Será que ela vai ter uma pena tão longa como isso? Será que escrever perder o mané na estátua é mais... tem que ser punido de forma mais severa do que assassinar uma pessoa? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que questionar, sim. Então, eu não acho que dá pra gente falar que o Supremo tá sendo bonzinho com essa turma, não, porque tem algumas penas que são exageradas e precisam ser questionadas. Agora, é importante que o Supremo dê o recado. E aí eu acho que o Supremo tem que dar esse recado junto com o Lula e junto com todos os governadores. Esse tipo de atitude não é tolerada. Quem perdeu a eleição tem que deixar o outro governar, tem que se preparar para a próxima. Não, olha, o Supremo tem que dar o recado, mas... Coitada da moça que escreveu lá na estátua. Pô, vamos passar a mão. Você é a favor da anistia, então? Deixa eu te falar uma coisa. O cara que depredou, que tentou assassinar a democracia, ele tem que ser responsabilizado e essa pena tem que ser exemplar, ponto. Não tem que passar a mão na cabeça de vagabundo nenhum que foi pra Brasília destruir patrimônio público. Esse cara tem que ser responsabilizado. Essa balela de lei de anistia tem que acabar. E assim, agora, Zema, em relação ao Zema, que bom que você não foi. Porque você tá cheio de roupa pra lavar. Imagino que o tanque tá lotado aí. Porque você tem um monte de problemas pra resolver aqui em Minas Gerais. E a gente sabe que numa política de pão e circo, a gente precisa de espetáculo. Num país que nós estamos, com o dólar alto, com o preço das coisas lá em cima, com o brasileiro berrando com dificuldades, tudo bem, vamos fazer um ato simbólico? Sim, ponto. Comedido, pequenininho, vamos resolver. Porque o processo administrativo, a responsabilização dessas pessoas já está em andamento. Então, assim, vamos marcar a data? Vamos. Mas não vamos aproveitar isso para fazer um grande espetáculo e desviar a atenção do maior problema que a gente está vivendo, que está relacionado à economia, que está relacionado ao dia a dia do brasileiro. Mas a gente sempre percebe que quando você trata de pão e circo, tem que ter um espetáculo para poder desviar a atenção. Ô WT, mas só, perdão, você concorda que a moça que escreveu perdeu o mané de batom na estátua, ela tem que ter uma pena maior do que alguém que cometeu um homicídio? Ela está no meio de um grupo, né? E todo um plano arquitetado, que aí depois a gente vai descobrir, né? Que tem aí a trama da morte de uma autoridade. Eu acho que é um conjunto, Marcelo. Então, assim, ela faz parte de um bolo que faz que toda a narrativa, até que se prove o contrário, ela está relacionada a acabar com a democracia. Ainda tem o Marçal falando que vai ser presidente. Não, para, você não vai falar do Marçal, não dá nem tempo. Uma frase: Deus nos livre e guarde. Toma, ponto final nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.